E aí, pessoal, beleza? Me mandaram essas duas questões aqui para eu resolver, para eu analisar e para explicar o porquê das respostas. Na verdade, eu não tenho as respostas e eu nem procurei. Eu só vou resolvê-las aqui para ajudar um inscrito do canal que me pediu, tá? Então, são duas questões aqui do concurso, tá? Para verificar qual é a alternativa correta. Então, aqui diz assim, vai ser um vídeo bem rapidinho, é só essa e mais uma questão, tá? Check the correct alternative to complete the sentence. E daí a gente tem a frase aqui, he prefers home instead of with friends. Bom, eu não verifiquei a questão, mas eu acredito que aqui tenha um espaço para a gente completar com um verbo, e aqui tenha outro espaço para a gente completar com o verbo, porque senão não faz sentido a frase, né? Então, he prefers, espaço, home, instead of, espaço, with friends. Primeira coisa que a gente faz numa prova de múltipla escolha é o que eu sempre digo, analise as questões, tá? Primeira coisa, verifique as 5 ou as 4 alternativas, seja quantas alternativas tiver, da tua questão, porque sempre você pode ter a sorte de ter uma questão que tenha alguma coisa escrita errada, que é o nosso caso aqui, ó. Se a gente der uma olhada assim, geral aqui por cima nas 5 questões, o que é isso daqui, gente, na letra E? 2Y, isso daqui não existe, tá? 2Y, pelo menos em inglês, não existe, tá? Outro idioma eu não posso dizer, porque eu não conheço, mas em inglês isso não existe, então eu já eliminei uma alternativa, tá? Isso já não existe mais. Então, eu tenho 4 alternativas aqui para analisar. Qual é a questão aqui? O que eu tenho, olhando para as alternativas, o que eu tenho que reparar aqui? Aqui é o uso do infinitivo, infinitive, e gerúndios, né? Gerunds. Então, eu tenho que entrar lá na parte das regras de gerúndios e infinitivos, como que eu utilizo eles, para daí saber com o que eu vou completar aqui, se é com gerúndio ou com infinitivo. Então, eu tenho algumas regras que eu tenho que seguir. Por exemplo, um verbo logo após uma preposição tem que estar no gerúndio. Se eu não tiver nenhuma palavra separando a preposição e o verbo, esse verbo obrigatoriamente tem que estar no gerúndio. Essa é uma regra. Quando o verbo está sendo utilizado como sujeito numa frase, ele tem que estar no gerúndio. Então, essa é outra regra. Agora, eu tenho verbos que exigem que o próximo verbo esteja no gerúndio e eu tenho verbos que exigem que o próximo verbo esteja no infinitivo. Aí, eu tenho que conhecer o verbo. Não adianta querer fazer uma regra porque não existe. Existem listas de verbos que você tem que decorar, entre aspas, né? Que eu não gosto muito dessa palavra decorar ou memorizar. E existem alguns verbos, como o like, o love, que eles aceitam tanto o gerúndio como o infinitivo depois, sem mudar o sentido. E existem alguns verbos, como o remember, o forget, o stop, o try, que eles aceitam tanto o gerúndio como o infinitivo depois, mas eles mudam o sentido do verbo. Então, tem tudo isso daí para a gente analisar. Então, o que eu vou analisar aqui? O que eu tenho antes do espaço? Aqui, antes do espaço, eu tenho uma preposição. Isso já é uma dica preciosa para nós. E aqui, antes do espaço, eu tenho o verbo prefer. Aqui já mora o perigo, porque o prefer, ele aceita as duas formas. Ele aceita tanto o to infinitivo, como ele aceita o ing. Agora, a preposição só aceita o gerúndio. Então, aqui é onde eu vou começar a analisar a minha questão. Se eu tenho uma preposição aqui e um verbo diretamente depois, esse verbo obrigatoriamente vai ter que estar no gerúndio. Então, aqui, ó, só vai poder ser ou a letra C ou a letra A, tá? Então, eu já vou eliminar a letra D, porque não está no gerúndio, e eu vou eliminar a letra B, porque o go out não está no gerúndio. Porque aqui tem que ser going out, tá? Aqui tem que ser going out. Adoro rabiscar uma questão, né? Agora, eu vou para o primeiro espaço, que é o prefer. Cara, para ser to infinitive, teria que ter um to ali na frente do stay. Aqui não tem to. E nem aqui na frase tem um to. Como é que você vai fazer esse infinitivo sem to? Não existe. Então, essa alternativa também não tem como. Só me sobra a letra A.
Então, aqui é, he prefers staying home instead of going out with friends. Só pode ser a letra A. Vamos para a segunda questão. In the sentence, the man, eu acredito que o espaço seja aqui, me to leave this message. The word missing is. Então, está faltando uma palavra aqui. Qual é essa palavra? Nós temos aqui, ó, 5 verbos, tá? Porque está faltando a palavra aqui. O homem me falou para deixar essa mensagem, esse recado. O homem me disse para deixar essa mensagem, esse recado. E eu tenho aqui 5 verbos que significam falar, dizer, né, pedir, enfim. Mas eu tenho um me aqui depois do verbo, que é um pronome objeto. Essa pista é muito boa. Por quê? Porque olha aqui, deixa eu apagar essa chave aqui. O que eu tenho que cuidar? Primeiro, isso aqui é um discurso indireto, né? Um reported speech. A pessoa falou para eu fazer tal coisa, tá? Então, eu estou contando o que a pessoa me disse com as minhas palavras, indireto, tá? Eu não estou repetindo as palavras que a pessoa usou. Então, aqui, muito provavelmente, eu diria que 90% dos casos, inclusive porque aqui eu tenho um imperativo, né? Eu terei esse verbo que vai nesse espaço aqui no passado. Então, com isso, eu já elimino a letra E, porque ela está no presente, ela não está no passado, tá? Fora isso, eu tenho os 4 verbos no passado. Acontece que eu tenho assim, ó, aqui não está assim a questão, né? Mas ela deveria estar assim, ó. To leave this message, tá? É nesse espaço aqui que eu tenho que completar. O talked, para estar com esse pronome objeto depois, eu precisaria da preposição to, para a regência estar correta. Talked to me. Não dá. Spoke to me. Said to me. Essa é a regência desses verbos. Então, esses 3 aqui não dá. O único que aceita o pronome pessoal logo após ele, sem nenhuma preposição, é o tell, mas ele tem que estar no passado aqui, que é told, porque é discurso indireto. Então, a única alternativa é a letra D. Tá aí resolvida as 2 questões. Eu espero que eu tenha acertado as respostas, porque eu não olhei o gabarito, eu simplesmente resolvi as 2 questões que o inscrito me pediu, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Vou deixar ali na descrição e-mail, vou deixar o link para o grupo das aulas de inglês online no WhatsApp, tá? Que eu estou tentando montar um grupo de aulas de inglês online para começar agora, final de agosto, no máximo começo de setembro, tá? Quem quiser participar, entra lá para saber como é que vão funcionar essas aulas. Se você tiver alguma questão para me mandar, alguma prova que você tenha curiosidade, que eu faça análise para vocês, manda para mim. Pode mandar no WhatsApp, pode mandar no e-mail, que eu vou ver o que eu posso fazer para te ajudar. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima.